Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar início à abertura da primeira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal e iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 3 de fevereiro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Marco Aurélio. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, e vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h16, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata e vou fazer um retrospecto do dia de ontem. Após o início do voto do ministro Dias Toffoli, aliás, um belíssimo voto do ministro Dias Toffoli, que ainda está no início, mas já não li todo, mas já gostei, o julgamento foi suspenso. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso manifestou a sua suspeição, ausente justificadamente o ministro Marco Aurélio. De sorte que vamos dar continuidade ao julgamento e eu concedo a palavra à sua excelência, o ministro Dias Toffoli, relator do feito, para prosseguimento do seu voto. Obrigado, senhor presidente, a quem cumprimento, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, servidores, imprensa, todos os que nos acompanham. Dando continuidade ao meu voto, passo ao tópico que denomino um recorte necessário à diretiva europeia, o julgado Google Espanha e a amplitude de seu desfecho frente ao tema em apreciação nestes autos. Senhor presidente, em breve síntese, Mário Gonzalez, cidadão espanhol, moveu perante a Agência Espanhola de Proteção de Dados demanda contra o jornal La Vanguardia e contra a Google Spain e a Google Incorporation, arguindo violação de sua privacidade e da proteção de seus dados, pois em pesquisa por seu nome em tais provedores de busca se identificavam links com referência a leilão de imóvel de sua propriedade para pagamento de dívidas junto à Seguridade Social Espanhola. Arguindo que se tratava de recuperação de crédito de longínqua data, pleiteava do La Vanguardia, onde a informação estava hospedada, a proteção de seus dados, pela supressão das informações por sua alteração ou pelo uso de ferramentas tecnológicas. E do Google Espanha e do Google Incorporation, a supressão de seus dados pessoais, de suas páginas, de maneira que a busca por seu nome não mais o associasse àquele fato passado. O caso, inicialmente julgado pela Agência Espanhola de Proteção de Dados, chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Em interpretação à Diretiva 95/46 da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção de dados pessoais e à livre circulação de dados, o Tribunal de Justiça da União Europeia, no que interessa ao estudo destes autos, considerou que o tratamento de dados realizados pelos provedores Google Espanha e Google Incorporação ampliaria a facilidade de acesso a informações pessoais dos indivíduos, amplificando a exposição de sua privacidade, não possuindo, ademais, a atividade dos provedores caráter jornalístico, estariam eles obrigados a proceder à desindexação das informações do demandante. O julgado Google Espanha, caso Gonzalez, também conhecido por essa denominação,
teve forte impacto na percepção do direito ao esquecimento, influenciando a doutrina, a jurisprudência e mesmo as pretensões legislativas de diversos países, inclusive o Brasil. Importante, desse modo, conhecer o alcance do julgado, a fim de que não se promova grave distorção do entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia, nem se adote apressadamente o mesmo desfecho em ordenamento jurídico distinto. Nesse sentido, alertou Freihoff que, abro aspas, de maneira contraditória, muitas decisões judiciais e propostas legislativas têm sido fundamentadas na decisão do caso Gonzalez, para estabelecer coisas diversas do que foi definido pelo TJUE. Fecho aspas. A autora cita como exemplo a Lei Federal Russa, número 264, FZ2, que foi, segundo ela, anunciada como uma resposta à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas teria criado, a título de direito ao esquecimento, um direito sui generis, de desindexação que abarca situações muito abrangentes, sem a previsão de qualquer exceção a pedidos que envolvam o interesse público da informação. Prossegue a autora, afirmando que a mesma crítica pode ser dirigida aos projetos de lei brasileiros relativos ao tema que tramitam no Congresso Nacional. Cito a fonte. O caso Gonzalez, se insere em um contexto maior de debates que vinha sendo travado na União Europeia. É que the right to be forgotten, o direito de ser esquecido, foi significativamente suscitado por Viviane Reding durante sua gestão como vice-presidente da Comissão Europeia, de 2010 a 2014, entre suas propostas de atualização das normas europeias sobre proteção de dados. Em conferência de inovação digital na cidade de Munique, após citar outros meios à proteção de dados pessoais, como a transparência na coleta e a facilidade de acesso dos cidadãos aos seus dados pessoais e portabilidade de suas informações, apontou a autora, abro aspas, outra forma importante de dar às pessoas controle sobre seus dados, o direito de ser esquecido. Quero esclarecer explicitamente que as pessoas têm o direito, e não apenas a possibilidade, de retirar o seu consentimento para o tratamento dos dados pessoais que elas próprias forneceram. Fecho aspas, cito a fonte. Na ocasião, a vice-presidente da Comissão Europeia externou ainda sua preocupação com a capacidade da memória digital e seu impacto sobre a privacidade dos indivíduos, propondo em contraponto uma maior autodeterminação dos usuários da rede quanto a seus dados pessoais. E cito, abrindo aspas, a internet tem capacidade de busca e memória quase ilimitada. Portanto, mesmo pequenos fragmentos de informações pessoais podem ter um grande impacto mesmo anos depois de serem compartilhados ou tornados públicos. O direito de ser esquecido terá como base as regras já existentes para lidar melhor com os riscos de privacidade online. É o indivíduo que deve estar em melhor posição para proteger a privacidade de seus dados, optando por fornecê-los ou não. Por conseguinte, é importante capacitar os cidadãos da União Europeia, especialmente os adolescentes, para estarem no controle da sua própria identidade online. A propósito, 81% dos cidadãos alemães estão preocupados por não terem mais controle sobre seus dados pessoais. Se um indivíduo não quiser mais que seus dados pessoais sejam processados ou armazenados por um controlador de dados e não houver motivo legítimo para mantê-los, os dados devem ser removidos de seu sistema. Fecho aspas. Propunha, então,
a vice-presidente, ora citada, da Comissão Europeia, que aos cidadãos se desse a liberdade de proteger a privacidade de seus dados, optando por fornecê-los ou não, e de se manter no controle do uso deles, optando por removê-los dos sistemas aqui fornecidos. Tratava-se, portanto, de proposta que se voltava essencialmente aos dados voluntariamente fornecidos. Repito, tratava-se, portanto, de proposta que se voltava essencialmente aos dados voluntariamente fornecidos, para os quais incidiria a liberdade, não só no momento do fornecimento, mas também no mesmo passo, para retirar a autorização dada na coleta. Ademais, destacou a conferencista não ser o direito absoluto, sendo passível de ponderação frente às liberdades de expressão e de comunicação. Transcrevo mais uma vez, abrindo aspas. O direito de ser esquecido, obviamente, não é um direito absoluto. Existem casos em que existe um interesse legítimo e legalmente justificado em manter os dados numa base de dados. Os arquivos de um jornal são um bom exemplo. É claro que o direito de ser esquecido não pode equivaler a um direito ao apagamento total da história. O direito de ser esquecido também não deve ter precedência sobre a liberdade de expressão ou a liberdade dos meios de comunicação. As novas regras da União Europeia incluirão disposições explícitas que garantam o respeito pela liberdade de expressão e informação. Afinal, há muitos anos sou a comissária da comunicação social da União Europeia e nunca transigirei na luta pelos direitos fundamentais da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Isto também se aplica ao domínio da proteção de dados, que é outro direito fundamental importante, mas não absoluto. Fecho a citação e cito a fonte. Digo, então, nesse sentido, Glo apontou que a referência da União Europeia se destinaria a providenciar uma base legal para que os cidadãos pudessem exercer um maior controle sobre a disponibilidade e o uso de seus dados pessoais. Cito a fonte. Antes, porém, da efetiva mudança legislativa, cuja necessidade vinha sendo anunciada, o caso González foi posto à apreciação do Tribunal de Justiça Europeu. Como dito, tratava-se de pretensão de cidadão espanhol que objetivava não ver seu nome associado a fato de seu passado remoto, qual seja leilão de imóvel de sua propriedade, a que fora submetido em função de uma dívida junto à Previdência Espanhola. A solução adotada pelo TJ da União Europeia foi o reconhecimento de que os mecanismos de busca podem ser instados a remover da indexação do buscador informações que contenham dados pessoais dos indivíduos, quando esses assim o desejarem, e sempre que aquelas informações sejam inadequadas, impertinentes ou excessivas, sem prejuízo, todavia, da manutenção da informação nos links da web, onde a notícia houver sido originariamente publicada. É certo que o Tribunal de Justiça da União Europeia não utilizou a expressão direito ao esquecimento. Isso é muito importante, porque a doutrina se referenciou a esse julgado e depois várias decisões judiciais como sendo, uma expressão do direito ao esquecimento. Repito, no julgado, no acórdão, para usar o termo nosso, daquela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, não se utiliza a expressão direito ao esquecimento para designar o direito que consagrava ao cidadão González. Mas, de qualquer sorte, definiu que o tratamento de dados, mesmo lícito em sua origem, poderia, abro aspas, se tornar com o tempo incompatível com essa diretiva 9546, quando esses dados já não fossem mais necessários para atender às finalidades para que foram recolhidos ou tratados.
fecho aspas. E também esclareceu que tal é o caso, designadamente, quando são objetivamente inadequados, quando não são pertinentes ou quando são excessivos para atender a essas finalidades. Decidiu também o tribunal que essa proteção aos dados tinha por finalidade a defesa da privacidade do indivíduo, sem necessidade de dano concreto, bastando o caráter sensível da informação para a vida privada dessa pessoa. Observe-se que, em essência, o Tribunal de Justiça da União Europeia partiu de premissas semelhantes às contidas nas tradicionais invocações do direito ao esquecimento, distinguindo-se sua conclusão pela peculiaridade de que o caso respeitava o âmbito digital, razão pela qual a ordem de contenção à alegada violação de privacidade do indivíduo se direcionava a sujeitos da sociedade da informação, concretizando-se, no caso, na opção adotada pelo Tribunal de Justiça Europeu pela determinação aos provedores de busca de desindexação dos links da web que referenciavam dados pessoais do pleiteante. Como se vê, em síntese, há diferentes direitos ou figuras jurídicas que se reconduzem à nomenclatura mais ou menos genérica, como A, direito ao esquecimento, B, direito a ser esquecido, C, direito à desindexação, D, direito a apagar dados e E, direito a ser deixado em paz. Pois bem, compreendidos os pressupostos adotados pelo Tribunal de Justiça Europeu, destaco que nestes autos não se travará uma apreciação do exato alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação, não tratarei disso, ou desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca. Há uma, porque a desindexação foi apenas o meio de que se valeu o TJ europeu para garantir ao interessado o direito pretendido, que a informação que a englobava seus dados pessoais deixasse de estar à disposição do grande público, não se confundindo, portanto, e ao contrário do que muito se propala, desindexação com direito ao esquecimento. São coisas distintas. As duas, e sob a mesma ordem de ideias, porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento, há inúmeros fundamentos e interesses que podem fomentar um pedido de desindexação de conteúdo da rede, muitos dos quais absolutamente dissociados de um suposto direito ao esquecimento. A controvérsia constitucional em debate nesta repercussão geral não pode ser generalizada tout court para outras áreas do ordenamento jurídico que já possuam regras específicas e parcelares, ou que tenham configurado um sistema próprio de tratamento informacional, como as recentes leis, ao exemplo das que tratam do acesso à informação, à proteção de dados ou ao Marco Civil da Internet. A título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, em processo de minha relatoria, de matéria relativa à constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, no que tange à existência de ordem judicial para a retirada ou a indisponibilização de conteúdo ilícito e a responsabilização do provedor. Trata-se do tema de repercussão geral número 987, tratado no recurso extraordinário 1.037.396. Naqueles autos, com maior propriedade se poderá adentrar no exame da eventual responsabilidade e em que nível dos provedores de busca pelos conteúdos disponibilizados em páginas da web. Ou seja, para tanto, já temos um outro feito com repercussão geral para tratar deste tema diverso. O que sobreleva extrair do julgado Gonzalez
é a percepção de que o alegado direito ao esquecimento, que já havia outrora evoluído de sua roupagem exclusivamente vinculado ao âmbito criminal, passou a ser também invocado no âmbito digital, com soluções especificamente dirigidas a sujeitos da rede mundial de computadores. De outro lado, constata-se ainda uma paulatina invocação ao direito ao esquecimento por indivíduos em geral, e não apenas por condenados, e também em âmbitos alargados da vida, não apenas para os fins de reabilitação penal. E é precisamente por se tratar de um conceito em formação, inserido em um contexto de alto nível de exposição dos indivíduos, que é preciso delimitar mais precisamente o seu alcance. Por essa razão, compreendo relevante definir qual é o sentido que se atribui neste julgado à expressão direito ao esquecimento, a fim de evitar ruídos quanto ao que vem a ser firmado por esta Corte sobre o tema. Fecho, então, este capítulo do meu voto, senhor presidente, e passando ao segundo capítulo, intitulado Direito ao Esquecimento, Nomenclatura e Elementos Essenciais, passo ao subitem Nomenclatura. Do ponto de vista conceitual, não se ignoram as inúmeras críticas à expressão direito ao esquecimento. Mesmo os defensores de sua existência apontam que não é a mais adequada para designar o direito em questão, já que, a rigor, traduz apenas um efeito desejado e não necessariamente alcançado pelo sujeito envolvido na informação, cuja disseminação pretende restringir. E cito a fonte, Leonardo Vidigal. Por outro lado, aponta-se que a expressão estaria sendo usada para designar situações jurídicas, em tudo diversas, e, por fim, que não corresponderia à tradução mais fiel das expressões usadas em âmbito internacional. Isso está em Rodrigues Júnior, professor Otávio. Cito a fonte. E digo que as críticas não são infundadas. Quanto à expressão direito ao esquecimento, consigno que, embora não corresponda fielmente às suas versões em língua estrangeira, trata-se de nome já difundido em nossa doutrina e também em decisões de nosso Poder Judiciário, de nossa Justiça. Pelo que, neste voto, em busca da racionalidade hermenêutica, se manterá o uso do termo. No que respeita à multiplicidade de situações que se pretende ver abarcada pelo termo direito ao esquecimento, importa reconhecer que, de fato, para a construção de um conceito, se deve partir do pressuposto de que, sintática ou juridicamente, não se podem conceber, sob o mesmo título, manifestações absolutamente distintas, sob pena de não se ter um verdadeiro instituto. Kant já ensinava que o conceito é resultado da existência de várias espécies semelhantes, das quais se recolhem características comuns, com o que se chega a uma ideia geral. Para que um conceito jurídico se forme, portanto, é necessário que, dentre todas as abstrações de seus elementos, se possa localizar ao menos um que se faça presente em todas as situações nas quais o direito seja invocado. E que esse ou esses elementos, ademais, lhe confira identidade distintiva em face de outros institutos jurídicos já consagrados. Afinal, se seu conceito tornar identificado a direitos já expressos no ordenamento, se identificar com outro já expresso no ordenamento pátrio, nenhum sentido faz a sua existência, uma vez que as pretensões sob ele estabelecidas já encontraria adequados meios de satisfação. Duas são, portanto, as questões a serem respondidas na delimitação conceitual do alegado direito. Primeiro,
que elementos essenciais formariam a identidade do pretenso direito ao esquecimento? Segundo, que traço o distinguiria dos direitos já previstos e consolidados no ordenamento brasileiro? E, a partir disso, passo ao segundo tópico deste capítulo, que denomino elementos essenciais ao direito ao esquecimento. Primeiro deles, que identifico como característica geral, licitude da informação. Licitude da informação. Começo destacando que, para fins de abordar o direito ao esquecimento, é necessário apartar de sua abrangência as informações ilícitas, ou seja, é preciso desconsiderar as informações inverídicas e as informações adquiridas ou utilizadas contrariamente à lei. Para a proteção contra informações inverídicas ou ilicitamente obtidas, utilizadas, o ordenamento jurídico é farto, seja em âmbito penal, seja em âmbito civil. Penalmente, tutela-se, por exemplo, a honra por meio de tipificação. Penalmente tutela-se, por exemplo, a honra por meio de tipificação das condutas de injúria, calúnia e difamação. Artigos 138 a 140 do nosso Código Penal. Pune-se a divulgação de fatos inverídicos em âmbito eleitoral. Artigo 323 do Código Eleitoral. Protegem-se as comunicações eletrônicas privadas por meio da tipificação das invasões a dispositivo informático. Lei número 12.737 de 2012. Tutela-se ainda a vítima de estupro relativamente à divulgação da cena do crime. Lei número 13.718 de 2018. Lei essa assinada honradamente por mim quando exerci interinamente a presidência da República. No âmbito civil, a par da previsão de indenização nos crimes contra a honra, artigo 953 do Código Civil, inúmeras normas asseguram medidas para impedir ou fazer cessar o comportamento ilícito dirigido ao nome ou à imagem. Sendo o exemplo mais genérico, a proteção do artigo 12 do Código Civil. Abro aspas. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Fecho aspas. Pois bem, no contexto digital, observa-se em escala global intensa movimentação jurídica. A título de exemplo, a par do sistema de autorregulação, na qual as próprias plataformas digitais e as empresas de publicidade estabelecem para si normas próprias de conduta, observam-se países adotando severas medidas regulatórias. Nesse sentido, a Alemanha aprovou em 2017 lei que confere grande responsabilidade às plataformas digitais pela disseminação de notícias falsas ou de discursos de ódio. Dentre as principais obrigações previstas na lei, na lei alemã, consta a determinação de que as redes sociais e as plataformas de compartilhamento de vídeo criem sistemas de denúncia pelos próprios usuários. Os conteúdos manifestamente ilegais devem ser removidos em 24 horas, a contar da reclamação ou de determinação judicial. Por sua vez, a França aprovou, no final de 2018, Lei de Combate à Desinformação, mirando o período eleitoral, a qual também obriga as plataformas digitais a criar um sistema de denúncias. Ademais, exige-se transparência por parte dessas plataformas quanto aos algoritmos por elas utilizados. No Reino Unido, o Parlamento Britânico divulgou um relatório em julho de 2018, propondo medidas para combater a desinformação, dentre elas a instituição de um código de ética para as plataformas online, que determine a remoção de conteúdos danosos a partir de denúncias dos usuários
e a adoção de medidas para o aumento da transparência das plataformas relativamente aos usuários e ao poder público. No Brasil, foi editado em 2014 um Marco Civil da Internet, Lei número 12.965. Como já mencionado no tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em processo de minha relatoria da matéria relativa à constitucionalidade do artigo 19 do referido Marco Civil da Internet, no que tange à exigência de ordem judicial para a retirada ou indisponibilização de conteúdo ilícito e a responsabilização do provedor, tema 987. O debate instaurado no aladido processo insere-se na reflexão relativa à necessidade ou não de decisão judicial para a remoção, sobretudo, de conteúdo falso da internet, a qual está no cerne dos debates acerca dos mecanismos adequados para o combate à desinformação. Diferentemente, o que se invoca com o direito ao esquecimento é a proteção jurídica para impedir a divulgação de fatos ou dados verdadeiros, licitamente obtidos, amparando-se na alegação, em essência, de que, pelo decurso do tempo, as informações de outrora não guardariam relevância jurídica, ao passo que sua ocultação ou ocultação dos elementos pessoais dos envolvidos melhor serviria aos propósitos constitucionais, sobretudo a proteção dos direitos da personalidade. Não desconheço, ressalte-se, que parcela da doutrina trata do direito ao esquecimento, abarcando fatos lícitos e ilícitos. Porém, como salientei, o ordenamento brasileiro é farto em dispositivos voltados à proteção da pessoa, da personalidade e da privacidade humana diante da divulgação ilícita, fato inverídico ou dado coletado utilizado em desconformidade com a lei. Pois bem, não por acaso foi justamente porque invocado um direito à não publicação de fatos ou dados verdadeiros licitamente obtidos que a pretensão nominada direito ao esquecimento ganhou notoriedade e centralidade em diversos debates em âmbito nacional e internacional. Reafirmo, portanto, ser necessário esse recorte para melhor precisar o conceito do direito ao esquecimento. As informações cuja comunicação se pretende obstar devem ser lícitas, como definiu Sérgio Branco, abordando uma das facetas da licitude da informação, abro aspas. A veracidade da informação deve estar presente para invocar o direito ao esquecimento. Tratando-se de informação falsa, outros devem ser os mecanismos a serem preferencialmente utilizados, tais como o direito de resposta ou o dever de um meio de comunicação atualizar a informação com os dados mais novos ou mais precisos. Continua Sérgio Branco. Ainda que nestes casos vá-se ao extremo de se suprimir a informação de acesso ao público por ordem judicial. Não se deve qualificar tal hipótese como direito ao esquecimento, já que não é algo que se queira esquecer, apagar, mas tão somente informação que, por ser falsa, deve ser combatida por violar outros direitos, cito a fonte. E digo, então, não basta, todavia, a licitude da informação para caracterizar o pretenso direito ao esquecimento. No cerne da alegação em favor de um direito a esquecer fatos passados, está a compreensão de que, não obstante se trate de fatos verdadeiros, sua utilização temporalmente distante da sua ocorrência os tornaria descontextualizados. É nesse aspecto que surge o segundo elemento, para mim, definidor do direito ao esquecimento, o decurso do tempo. Decurso do tempo, o aspecto temporo-espacial. Pode-se afirmar que a passagem do tempo constitui a viga central do apontado direito ao esquecimento. As falas em defesa de sua existência, na audiência pública,
evidenciam essa relação. Foi realizada, como dito no relatório, audiência pública sobre o tema. Transcrevo, a título de exemplo, as diversas menções ao que viria a ser o direito em tela, sempre apresentada na sua relação com o tempo, e passo a transcrever falas da audiência pública. Abro aspas. Também não se pode pretender, com o direito ao esquecimento, reescrever-se a história. Não é isso que se busca. O que se busca é não ter a identidade de um determinado indivíduo estigmatizada por fatos ocorridos no passado que deixaram de ter uma relevância pública. Foi a fala de Cíntia Rosa Pereira de Lima, pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Já o desembargador José Carlos Costa Neto, pelo TJ São Paulo, disse: a questão que eu vejo que é de máxima relevância é até quando a inexorabilidade de fatos justifica o prevalecimento da liberdade de expressão aos direitos de personalidade. Existe um tempo, porque, vamos dizer, a difusão dos veículos de comunicação, como disseram, é regra constitucional, mas eles estão marcados no tempo, ou eles podem, ad perpetuum, estabelecer que essa liberdade de expressão da comunicação vai prevalecer ao direito da personalidade, da imagem, da honra do titular desse direito de personalidade. Ele tem um tempo ou ele é perpétuo? Essa é a questão que está sendo debatida. Também transcrevo fala do professor Renato Opsi Blum, pelo Instituto INSPER, de Ensino e Pesquisa. O direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito de apagar fatos, não se discute isso, ou reescrever a própria história. Também não se discute isso, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado a fatos pretéritos, mais especificamente ao modo e à finalidade com que são lembrados. Fecho as citações e digo: como se observa, a pretensão encerrada no título Direito ao Esquecimento tem o tempo como elemento central, porque seria ele propulsor de degradação da informação do passado, a qual mesmo verídica se faria desatualizada e descontextualizada. Por quê? Porque é divulgada em momento significativamente dispar da ocorrência dos fatos, induzindo a uma percepção fragmentada sobre a pessoa do envolvido. Isso também foi expresso em outra fala na mesma audiência pública. E passo a citar a fala do professor Anderson Schreiber, do Instituto Brasileiro de Direito Civil. Nesses países europeus, a noção técnica de direito ao esquecimento corresponde a um direito a não ser perseguido pelos fatos do passado, que já não mais refletem a identidade atual daquela pessoa. Trata-se, assim, essencialmente de um direito contra uma recordação opressiva dos fatos pretéritos que projete o ser humano na esfera pública de forma equivocada, porque não atual, impedindo-o de ser reconhecido pelo público como quem realmente é. Não se trata, portanto, de um direito a serviço do ocultamento ou da mentira, mas sim da verdade. Não se trata de um direito contra a história, mas de um direito a favor da história completa que não apresente o ser humano apenas por meio de um rótulo do passado, o qual não mais corresponde à realidade. Fecho a citação e passo a dizer que a pretensão ao direito ao esquecimento vincula-se, então, a um elemento temporoespacial. A passagem do tempo seria capaz de tornar opacas as informações no contexto espacial, a qual, a tal ponto, que sua publicação não retrataria a completude dos fatos, nem a atual identidade dos envolvidos. Os efeitos dessa descontextualização, é certo, são apreciados de forma distinta pelos autores. Para Maia e Schoenberg, a apreciação de apenas fragmentos da realidade, trechos do passado com trechos atuais, induz a que a memória digital negue o tempo. E cito a fonte. A referência feita ao meio virtual indica a memória digital como implacável, em contraste com a memória humana, que teria a recordação como exceção e não como regra, sob mecanismo refinadamente formado no caminho evolutivo humano, para permitir o desenvolvimento da personalidade. Em linha semelhante de raciocínio, é suscitado com frequência o mecanismo de repressão de memórias, proposto por Sigmund Freud como sendo, abro aspas, mecanismo de repressão de memórias, mais um engenho, voluntário ou não,
de que se vale o cérebro humano, mais especificadamente determinadas regiões do córtex pré-frontal e dorso lateral, para reduzir ou suprimir da consciência memórias que se prefere olvidar, acontecimentos desagradáveis que remetem a uma dor, uma humilhação ou uma vergonha. Desse modo, fatos que não se desejam manter na consciência são suprimidos e ficam, de certa forma, impedidos de regressar à evocação voluntária. Com isso, memórias indesejáveis são mantidas à distância, ainda que não sejam apagadas completamente. Cito a fonte. E digo, essa mesma abordagem foi trazida na audiência pública pelo Dr. Roberto Algrante Filho, que também se manifestou ontem, advogado dos recorrentes, que destacou, com enfoque nas vítimas de divulgação de fatos passados traumáticos, a associação entre direito ao esquecimento e promoção do direito à saúde, como forma de superação do estresse pós-trauma. Para a parcela dos defensores do direito ao esquecimento, assim, a perpetuação na memória coletiva de acontecimentos que naturalmente teriam seu espaço reduzido na consciência humana de certos indivíduos, impõe a esses, além da sua estigmatização, prejuízo à sua psique. Relevante ainda observar a construção doutrinária, segundo a qual a passagem do tempo imporia a perda do interesse público na divulgação da informação. Apreciando essa concepção, Viviane Maldonado destaca, abro aspas, de acordo com esse princípio, a revelação de fatos individuais somente é possível quando estes são relevantes e presentes. Nessa linha lógica, pode-se compreender que, embora em um determinado momento haja pertinência na existência da informação pública, essa relevância pode desaparecer como efeito do próprio transcurso do tempo. Cito a fonte. Por fim, também digna de nota é a percepção segundo a qual, com a passagem do tempo ao indivíduo, é dada a liberdade de alterar, mudar seu comportamento, sob pena de predeterminar e amarrar sua história pessoal, de modo que impor uma coerência imutável às escolhas existenciais, sem permitir que haja mudanças na história pessoal, é acorrentar o indivíduo ao seu passado, sem possibilitar que tenha uma vida futura livre em suas opções. Isso está em Daniel Bucar, Controle Temporal de Dados, o Direito ao Esquecimento. Pois bem, digo eu, o que se observa é que, conquanto os efeitos da passagem do tempo sejam apresentados de distintas formas pelos doutrinadores, seja na descontextualização, na fragmentação, no prejuízo à psique do envolvido, apelo ao perdão ou perda do interesse público, é ponto comum que o elemento temporal perpassa e é definidor, portanto, do pretenso direito ao esquecimento. Não seria computado pelo transcurso de um exato número de dias, meses ou anos, mas sim por decurso temporal suficiente para descontextualizar a informação relativamente ao momento de sua coleta. É sob essa concepção de que a passagem do tempo pode descontextualizar as informações ou os dados pessoais comparativamente ao momento em que produzidos ou coletados, que se aproximam à concepção original do direito ao esquecimento, advinda do droit à l'oubli, e mais associada à defesa dos direitos de personalidade e sua perspectiva mais recente, a partir do julgado no Tribunal de Justiça Europeu, no caso Google Espanha, e ligado à proteção de dados pessoais, com maior influência da doutrina do direito de ser deixado em paz, the right to be alone. Relevante a afirmação de Coates sobre o direito ao esquecimento reforça essa aproximação entre suas vertentes. Abro aspas. Apesar dos inúmeros conceitos, parece haver um denominador comum na literatura, quando uma pessoa possui um interesse em não ser confrontado por outros com elementos de seu passado, ou particularmente com dados do seu passado que não são mais relevantes para decisões sobre ela no presente. Cito a fonte.
E digo, a menção é importante porque desde a decisão do Tribunal de Justiça Europeu, diversos autores passaram a nominar o direito ao esquecimento apenas na vertente do controle de dados, o que amplificou a dificuldade de uniformização do conceito de direito ao esquecimento. E reafirmo, neste voto, nos ateremos ao que aproxima as diferentes vertentes do direito ao esquecimento, tendo em vista o interesse de quem o invoca, de não vir a ser confrontado por outros elementos de seu passado, informações ou dados, que se alega não serem mais relevantes no presente. É notório que as pretensões relativas ao direito ao esquecimento são desmembráveis em subtipos, consoante o objeto do esquecimento, fatos ou dados, e o meio de comunicação adotado para a veiculação da notícia, plataformas tradicionais ou as plataformas virtuais. De tais subdivisões, porém, não concebo a índole de pretensões distintas, razão pela qual considero pertinente a apreciação em conjunto, como disse ontem ao início do voto, sem prejuízo do reconhecimento das especificidades de cada linha do tema. Neste sentido, adoto a ponderação do autor, um dos precursores na análise desse tema em nosso país, Daniel Bucar. Abro aspas. Apartar a mídia televisiva de outros meios de comunicação é emprestar à informação tratamento fragmentado, não condizente com a sua perspectiva unitária. Haja vista que uma informação terá o mesmo conteúdo, qualquer que seja o seu meio de transmissão. Portanto, afora tecnicalidades específicas de cada mídia, a disciplina jurídica em torno da informação independe do meio de comunicação em que é veiculada, não se justificando desta forma a exclusão do ambiente virtual quanto à aplicação de eventual direito ao esquecimento, sobretudo porque é este o locus próprio para o seu estudo na contemporaneidade, tornando-se anacrônico o fracionamento e a demarcação da disciplina apenas para a mídia televisiva. Cito a fonte. Do mesmo modo, cito Denise Pinheiro, que aponta, não obstante a maior complexidade do ambiente virtual, ser, abro aspas, o cenário diferente do virtual. O cenário diferente não é argumento suficiente para cindir o estudo que deve se concentrar na fluência temporal, como um possível obstáculo à livre expressão, independentemente do veículo que se pretende promover a comunicação. Por este motivo, defende-se a importância de um estudo conjunto dos elementos essenciais sobre o tema, embora não se negue a existência de especificidades quanto à questão. Se concentra no ambiente da internet. Cito a fonte. Em conclusão, digo então, a partir desses elementos essenciais, podemos entender o nominado direito ao esquecimento como, e aqui especialmente aos eminentes colegas, para a compreensão do meu voto, para que saibam aquilo que este relator está conceituando e entendendo como direito ao esquecimento para fins do desenvolvimento do voto. Digo, então, que direito ao esquecimento eu o vejo como a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante. Então, é sob esse conceito de direito ao esquecimento que eu trabalho e desenvolvo o voto. É, então, sob tais elementos da pretensão que, nestes autos, aprecio a aceitação ou não, pelo ordenamento jurídico pátrio, de um direito correspondente. Senhor presidente, indo em frente no voto, passo agora a um outro item.
a um outro capítulo. Existiria um direito fundamental ao esquecimento? Abro esse capítulo com essa pergunta, após tê-lo conceituado. É possível identificar 3 posições sobre a suposta existência de um direito fundamental ao esquecimento. A primeira posição é a que reconhece existir um direito fundamental explícito ao esquecimento. A segunda posição é a que afirma haver um direito fundamental implícito, decorrente, ora da dignidade humana, ora da privacidade. Nada impedindo que o Congresso Nacional venha restringir ou ampliar seu suporte fático em cada circunstância. E aqui estou citando o Ingo Sarlet. A terceira posição é a que não reconhece sua existência como direito fundamental autônomo, mas que admite identificá-lo como integrante do suporte fático de algum dos direitos fundamentais do artigo 5º, inciso 10, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, com reflexos no direito ordinário. Verifica-se, portanto, ser comum a todas as concepções a íntima associação do direito ao esquecimento com os direitos da personalidade. De fato, sobressaem todos os precedentes em que se asseguraram os efeitos pretendidos pelos que invocam o direito ao esquecimento, como nos casos Melvin versus Reid, Madame M, Lebas 1 e mesmo Google Espanha, que há menção nas razões de decidir a expressões que remetem ao livre desenvolvimento da personalidade, tais como proteção ao nome, à imagem ou a outra identificação dos perpetradores do crime, reabilitação ou socialização do apenado, criação de condições externas que evitem o descaso e a rejeição no meio ambiente, permissão do retorno ao caminho da retidão, ferimento à sensibilidade, amplificação à exposição da privacidade, etc. Essa tão íntima relação entre o direito ao esquecimento e os direitos da personalidade e privacidade faz suscitar questionamentos. De um lado, quanto à própria existência do direito ao esquecimento, indaga-se: é possível conceber um direito que está sempre direcionado a garantir outra espécie de direito? Nome, imagem, honra, ressocialização, proteção de dados? De outro lado, para os que defendem sua existência, a íntima relação com os direitos fundamentais suscita questionamentos quanto à autonomia do direito ao esquecimento frente àqueles? Isso porque a relação seria tão limítrofe que, abro aspas, citando Luiz Moncal, com frequência, a ideia de um direito ao esquecimento é confundida com as próprias noções de intimidade, privacidade, vida privada ou proteção de dados pessoais. Em alguns casos, o uso da expressão direito ao esquecimento parece servir apenas ao propósito de emprestar renovada força a direitos já existentes ou a seus fundamentos jurídicos. Fecho aspas e cito a fonte. Digo que, a meu ver, a resposta para tais questionamentos é claramente no sentido, e aqui todos saberão a minha posição, a resposta é no sentido da inexistência no ordenamento jurídico brasileiro de um direito genérico com essa conformação, seja expressa ou implicitamente. O que existe no ordenamento são expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações, mas tudo já positivado, e vou passar a citá-los. Dentre tantos outros, vide a previsão do Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90, de que os cadastros de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Ou ainda a previsão do Código Penal, artigos 93 a 95, quanto à reabilitação do condenado, que poderá ser requerida
decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução. E vejam, aqueles dispositivos do Código Penal ainda asseguram ao condenado, após 2 anos do final do cumprimento de sua pena, o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Também cito a previsão quanto ao universo digital, trazido pela Lei nº 12.965, de 14, o Marco Civil da Internet, que assegura, como direito do usuário da rede, a exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas apenas as hipóteses de guarda obrigatória de registros. Artigo 7º, inciso 10. Tais previsões, todavia, não configuram a pretensão do direito ao esquecimento. Relacionam-se, sim, com o efeito temporal, é evidente, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado. Desse modo, eventuais notícias que tenham sido formuladas, ao tempo que os dados e informações estiveram acessíveis, não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos tenham sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Não nego, evidentemente, o impacto do tempo na percepção humana dos acontecimentos que envolvem informações ou dados dos indivíduos, pois é certo que a mesma informação ao tempo dos acontecimentos e anos após servirá a cada divulgação a propósitos diversos. Porém, a meu ver, a passagem do tempo por si só não tem o condão de transmudar uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito. Ademais, como já advertia Heráclito de Éfeso, em cerca de 500 anos antes de Cristo, ninguém pisa 2 vezes nas águas do mesmo rio, visto que as águas e o próprio ser estão em constante devir. E se com o tempo mudam as águas e mudam os seres, também muda o contexto em que uma informação, uma notícia é veiculada e apreendida no decorrer do tempo. A mudança promovida pelo tempo, porém, é de contexto social, não de fatos. Esses se mantêm preservados e são, inclusive, objeto de estudo das ciências sociais, tanto quanto fenômenos da natureza são objeto das ciências naturais. E as ciências sociais não se debruçam apenas sobre o tempo presente. Ao contrário, há ciências que se dirigem de modo especial ao tempo passado. Há outras, por seu turno, cujo objeto é exatamente o comportamento ou a psique humanos. De modo especial, a essas últimas, importa conhecer o sujeito, seus hábitos, sua vida, sua história, seus atos. Não é à toa que o eminente jornalista, reconhecido jornalista Hélio Gaspari, sempre escreve sobre a necessidade de preservação dos registros de autos processuais para fins históricos, exatamente para estudo da sociedade do passado e a preservação dos atuais para, no futuro, se estudarem a sociedade através dos litígios, dos processos e das demandas que foram levados ao foro, seja no passado, seja no presente. Se não cogitamos apresentar um sistema solar sem indicar o Sol, como podemos supor falar de fatos sem consideração ao comportamento humano? Negar acesso a fatos ou dados, simplesmente porque já passados, é interferir ainda que indiretamente na ciência, em sua independência e em seu progresso. Nesse ponto, compreendo relevante rememorar que, entre os fundamentos desta Corte, para declarar a constitucionalidade da chamada Lei da Anistia, Lei número 6.683 de 79, esteve nas palavras do eminente relator e ex-presidente dessa casa, ministro César Peluso, a compreensão de que a norma não impede o acesso a informações atinentes à atuação dos agentes da repressão, como bem elucidados no parecer de então da PGR, que passo a citar, abro aspas.
Reconhecer a legitimidade da lei da anistia não significa apagar o passado. Nesse sentido, o Estado Democrático de Direito, para além da discussão acerca da punibilidade, precisa posicionar-se sobre a afirmação e concretização do direito fundamental à verdade histórica. Com a precisão habitual, o ministro Sepúlveda Pertence, em entrevista antes referida, afirmou que, sob aspas, viabilizar a reconstrução histórica daqueles tempos é um imperativo da dignidade nacional. Para propiciá-la às gerações de hoje e de amanhã é necessário descobrir e escancarar os arquivos, esteja onde estiverem, seja quem for que os detenham. Fecho sub aspas e aspas. Pois bem, quando esta Corte, portanto, julgou constitucional a lei da anistia, assim o fez porque o estudo, a análise, a apuração dos fatos foram preservados. A decisão política pela anistia dos graves delitos praticados foi uma opção realizada pela mudança de contexto sociopolítico. Foi fruto de um acordo, destacou o ministro Peluso, de quem tinha legitimidade naquele momento histórico para celebrá-lo. Entretanto, a verdade dos fatos, e no mesmo sentido, a busca por ela, nunca esteve sob o julgo do tempo. São coisas distintas. Não há, assim, que se confundir o cumprimento da ordem penal com eventual punibilidade, prescrição, anistia ou qualquer outro meio de atendimento às suas normas com o intuito de divulgação dos fatos. A reabilitação, por exemplo, é instituto penal, com requisitos específicos. Reabilitação não é direito ao esquecimento. Reabilitação é instituto penal com requisitos específicos, existentes há séculos. Uma vez atendidos, assegura-se ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Isso não implica, todavia, prejuízo ao conhecimento, mesmo a posteriori, dos fatos criminosos eventualmente noticiados. A lógica não se restringe ao âmbito penal, mas a toda a ordem jurídica. O cumprimento de uma obrigação administrativa, como, por exemplo, até para comparar com o caso Gonzalez, como, por exemplo, o pagamento de uma multa imposta pelo Estado a um licitante, não cria direito à exclusão da notícia com que se deu publicidade ao tempo dos fatos. A publicidade persiste para além do cumprimento da obrigação, seja a administrativa, que decorre de obrigação legal, seja a de cunho jornalístico ou de opinião que eventualmente possa ter ocorrido. O cumprimento de uma obrigação civil, comercial ou tributária funciona do mesmo modo. Se sua apuração e, no mesmo passo, sua divulgação era lícita ao tempo dos fatos, lícita se mantém com o passar do tempo. Ressalte-se que, quando se fala em verdade histórica, não se está apenas falando em fatos atinentes a pessoas mais proeminentes da ordem social, mas a todos os fatos que possam, de algum modo, compor objeto de interesse das ciências sociais ou mesmo das relações humanas. Acabei de citar aqui o apelo que sempre faz Hélio Gaspari e a manutenção dos registros históricos dos processos judiciais de séculos. Os homens, em suas relações, também possuem interesse em conhecer os fatos, em apurar suas instituições, em rever seus acertos e erros, não como seres individuais, mas como sociedade. A isso se chama comumente de interesse público, no conhecimento dos fatos. Mas observe-se, é de potencial interesse público o que possa ser licitamente obtido e divulgado. O que possa ser licitamente obtido e divulgado. Desse modo, um dado que não possa ser objeto de divulgação não é, em qualquer circunstância, dotado de interesse público. Aliás, na data de ontem, em belíssima manifestação, como só ia acontecer, e me lembro desde a época do eleitoral, o vice-procurador-geral, Dr. Humberto Jacques, fez referência a isso. Exatamente a esse termo que consta desse parágrafo do meu voto. Aquilo que é lícito no passado continuará lícito nos dias de hoje. Aquilo que era lícito divulgar, continua lícito divulgar hoje. Aquilo que era ilícito divulgar no passado, é ilícito divulgar nos dias de hoje.
Sua Excelência assim se manifestou já ao fim de sua bela fala na data de ontem. Interesse público pressupõe licitude. E licitude implica respeito aos direitos da personalidade. Nossa Constituição é rica em previsões. E veja, se é lícito, respeitou o direito à personalidade. Então, não há que se falar em desrespeito aos direitos da personalidade ou necessidade do esquecimento. Evidentemente, sempre lembrando que, apesar de ser o primeiro voto, peço vênias a eventuais divergências desde logo, e respeitando principalmente num tema tão caloroso como esse, tão difícil. Pois bem, nossa Constituição, vejam, é rica em previsões protetivas dos direitos da privacidade e da inviolabilidade do indivíduo. É evidente que não vou ler os dispositivos para fins dos eminentes colegas, mas vou lê-los diante da necessidade da compreensão de todos que nos acompanham no julgamento deste caso. Artigo 5º, caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Pois bem, a Constituição possui ainda outras previsões, que, embora sob escopo de proteção mais amplo, funcionam como limites naturais à liberdade de expressão e de informação, tais como as normas do artigo 5º, em seus incisos 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Trata-se de direitos fundamentais estabelecidos, como bem destacaram Clemerson Cleve e Alexandre Freire, em normas dotadas de considerável grau de abertura e dinamicidade, ao se apresentarem para sua concretização social. O que significa dizer que os direitos fundamentais, enquanto direitos humanos positivados em uma determinada Constituição, dizem eles, são polimórficos, dotados de conteúdos nucleares, prenhes de abertura e variação, apenas revelados no caso concreto e nas interações entre si ou quando relacionados com outros valores plasmados no texto constitucional. Cito a fonte. E de Alexandre Freire destaca que o exercício de direitos fundamentais com âmbito de proteção à margem da atividade conformadora do legislador poderá ensejar controvérsias entre os titulares, bem como conduzir à colisão com interesses da comunidade. E arremata. Esta afirmação, diz ele, tem arrimo na prevalência da tese de que não existem direitos fundamentais absolutos. Os direitos fundamentais são possíveis e o exercício pode ser restringido ou limitado. Conforme se demonstrará, essas intervenções não devem ser entendidas como formas de redução dos direitos fundamentais, mas sim como mecanismo destinado a garantir e fomentar o seu exercício, bem como proteger os bens constitucionais da sociedade. Entrementes, não é qualquer disposição legislativa que tenha o controle de restringir direitos fundamentais. Essas espécies normativas devem ser normas constitucionais ou normas infraconstitucionais com autorização constitucional. Cito a fonte. Seguindo a autorização constitucional, o legislador brasileiro já editou em inúmeras ocasiões
procedendo à ponderação entre direitos fundamentais na direção da máxima proteção aos direitos da personalidade e, muitas vezes, até restringindo, em alguma medida, a liberdade de expressão. Vejam, o Código Penal tipificou as condutas dirigidas contra a honra nos tipos de calúnia, injúria e difamação, artigos 138 a 145 do Código Penal. No mesmo passo, o Código Civil previu indenização em tais situações, artigo 953 do Código Civil. O mesmo Código Civil, em seu artigo 20, protege a imagem, dispondo que sua utilização pode ser proibida e mesmo indenizada se atingir a honra, a boa fama ou a responsabilidade do sujeito. O direito ao nome, na sua função de individuar a pessoa, encontra resguardo nos artigos 16 a 19 do Código Civil, assegurando-se, inclusive, que o nome não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória, artigo 17. Adicionalmente, o artigo 21 do Código Civil dispôs sobre a proteção à vida privada da pessoa natural e, salvo a disposição legal em contrário, todos esses direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Em que pese a necessária contenção interpretativa, aos artigos 20 e 21 do Código Civil, realizada por esta Corte, em interpretação dos dispositivos conforme a Constituição, na ação direta 4815, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que citarei mais adiante, o que se observa é que na disciplina dos direitos de personalidade, o legislador buscou consagrar a mais ampla efetividade das normas constitucionais insertas no artigo 5º, incisos 5 e 10. A jurisprudência pátria, por sua vez, tem atendido a esse escopo normativo. Essa Corte tem ponderado, nos feitos trazidos à sua apreciação, acerca do atendimento das leis às normas constitucionais que asseguram direitos fundamentais. Vejam, nos autos do habeas corpus 82.424, conhecido como caso Elvanger, esta Suprema Corte manteve a condenação de um escritor e editor pelo crime de racismo, por publicar, vender e distribuir material antissemita. A garantia da liberdade de expressão foi afastada em nome dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Destaque-se ainda o relevo atribuído pelo ministro Gilmar Mendes aos direitos fundamentais da personalidade nos autos do RE 511.961, em que se julgou não recepcionada a norma no sentido da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. Transcrevo, abro aspas, as liberdades de expressão e de informação, especialmente a liberdade de imprensa, somente podem ser restringidos pela lei em hipóteses excepcionais, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. Fecho aspas. Do mesmo modo, a justiça brasileira tem consagrado em inúmeras decisões a proteção à privacidade, ao nome, à honra e à imagem, sem fazer qualquer menção ao aspecto temporal. Repito, sem fazer qualquer menção ao aspecto temporal. Nesse sentido, eu destaco algumas notícias jornalísticas, reportando precedentes judiciais relacionados à proteção dos direitos da personalidade. Abro aspas e passo a fazer citações de matérias jornalísticas. Sensacionalismo censurado. O jornal é condenado por publicar foto de cadáver na capa. Por publicar a foto de um cadáver na capa, um jornal terá que pagar a indenização por danos morais à família da vítima de um soterramento. Cito a fonte. Confundida com invasor. O jornal é condenado por publicar foto com legenda errada. Cito a fonte. Imprensa punida. O jornal é condenado a indenizar por uso indevido da imagem. Cito a fonte. Limite da liberdade. O Jornal Mineiro é condenado por publicar notícia difamatória. Cito a fonte. Houve engano. O jornal é condenado por publicar telefone errado em anúncio sexual. Cito a fonte. Bolas trocadas. O jornal que trocou o nome de vítima por acusado é condenado por danos. Cito a fonte. E digo então, após essas citações, como se observa, há uma vasta proteção constitucional, legal e jurisprudencial a todos os direitos da personalidade, independentemente do efeito do tempo sobre o contexto fático em que inseridos. O contexto fático tem sido preservado.
Tampouco, por fim, a passagem do tempo induz ao surgimento de um dever social do perdão. Ter a ideia de que a passagem do tempo implica numa imposição de um dever social do perdão. Nenhuma lei pode estipular obrigações ao cérebro humano, nele inserindo sentimentos ou pensamentos. Ninguém, assim, é obrigado a se desfazer do seu direito à informação para permitir a terceiros uma vida livre de conhecimento de seus erros passados. No caso Briscoe, a Suprema Corte da Califórnia apontou que o ideal de conduta humana seria, abro aspas, reconhecer seu valor presente e esquecer sua vida passada de vergonha. Mas os homens não são tão divinos a ponto de perdoar as ofensas passadas dos outros, fecho aspas. Eventualmente, destaco eu, o perdão, a compaixão e mesmo um exame de consciência pode conduzir a uma conduta de esquecimento de fatos passados ou ao reconhecimento do valor atual do indivíduo. Mas essa percepção, conquanto possa ser estimulada pela lei, não pode ser imposta à custa da proibição de veiculação de notícias lícitas, insisto, notícias lícitas, em que conste a descrição do passado. Tudo isso sem prejuízo da exigência legal a que todos os cidadãos estão submetidos, de respeito à integridade física e moral de qualquer ser humano, independentemente de seu passado. A esse se aplica de igual modo todos os direitos da personalidade, acima expostos, estando, portanto, protegidos contra a eventual agressão a seus direitos fundamentais. Demonstrado desse modo que os direitos fundamentais de personalidade encontram guarida constitucional e legal que não dependem nem se associam em qualquer medida ao direito ao esquecimento, importa considerar o espaço de proteção normativa conferida aos dados. Isso porque a internet deu início a uma nova fase ao associar o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na rede. Não se pretende esgotar aqui a análise da proteção de dados estabelecidos pela recente Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Longe disso, uma vez que neste voto o exame se faz sob a perspectiva do direito ao esquecimento, conforme já delimitado. A proteção de dados pessoais ganha capítulo próprio neste exame apenas para que se identifique se pelas peculiaridades dessa novel proteção se pode afirmar a existência, em alguma medida, de direito ao esquecimento em âmbito digital. E aqui, senhor presidente, eu inicio, então, um capítulo que aborda exatamente esta questão ao direito ao esquecimento no âmbito digital. Haveria esse direito ao esquecimento no âmbito digital? Pois bem, com o crescente uso de computador e a tendência à constituição de bancos centralizados de dados, teve início profundo questionamento sobre o poder abrangente de vigilância de quem os coleta e processa. O temor de que os bancos de dados fossem utilizados contra os interesses do indivíduo impulsionou, já desde a década de 60, os estudos sobre o novo e fatal risco à privacidade. Assim foi tomando corpo a proposta de que as informações pessoais deveriam ser propriedade de seus titulares. Em importante decisão de 1983, o Tribunal Constitucional alemão fez uso pela primeira vez do termo, e já em 1983, autodeterminação informativa. A partir do que se materializou, a transição de uma ideia de privacidade com exclusão de certas informações de uma esfera pública para uma ideia de controle das informações pessoais. O tribunal optou por diretriz que afasta a necessidade da presença de um dano para a caracterização da irregularidade no tratamento de dados pessoais. Nela, todo tratamento de informações pessoais afeta o direito à autodeterminação informativa, apontando para a superação da dicotomia sigilo-publicidade, que não seria mais suficiente para resolver questões associadas à circulação de informações pessoais. Vale salientar que o tribunal alemão, a par dessas caracterizações que já citei, também alertou no sentido de que o direito à autodeterminação informacional que ali se afirmava não era absoluto, não era um direito isolado, mas ligado à comunidade, afastando uma noção individualista e afirmando que o indivíduo deveria aceitar certos
limites à sua autodeterminação informacional por razões de interesse público. E isso eu estou citando Luiz Fernando Marrei Moncal, mais uma vez, direito ao esquecimento. Feita a citação, eu digo, paralelamente, se desenhava uma agenda regulatória sobre os dados que culminou com a Diretiva 9546 da União Europeia, a qual, por seu turno, influenciou legislações em todo o mundo. A União Europeia aprovou seu Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, número 2016/679, relativo à proteção das pessoas físicas, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. No Brasil, deu-se a edição da Lei número 13.709/2018, a denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também conhecida pela sigla LGPD, que dispõe, abro aspas, sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Fecho aspas. Artigo 1º da referida lei. E nela não se localiza, repito, não se localiza dispositivo voltado a assegurar, em âmbito digital, que os sujeitos protegidos pela norma não possam ser confrontados quanto aos dados que, no passado, tenham sido licitamente objeto de divulgação. Com efeito, o legislador foi explícito no sentido do término do tratamento dos dados. Artigo 16, quando, 1, a finalidade de sua coleta, e aqui o término do tratamento. Quando, primeiro, a finalidade de sua coleta for alcançada. Segundo, os dados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Terceiro, deve-se o término do período de tratamento. Quarto, o titular o requerer nas hipóteses admitidas na lei, entre as quais o exercício de seu direito de revogação do consentimento relativamente às informações voluntariamente concedidas, resguardando sempre o interesse público. E quinto, houver determinação da autoridade judicial, houver determinação da autoridade nacional. O legislador, parece-me, foi propositadamente silente em não reconhecer direito ao esquecimento na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não implica, todavia, nenhuma espécie de proteção deficiente. Vejamos, é digno de nota que a legislação em tela, a LGPD, é erigida sobre os seguintes fundamentos. Primeiro, o respeito à privacidade. Segundo, a autodeterminação informativa. Terceiro, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Quarto, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Quinto, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Sexto, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E sétimo, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Digo, portanto, que ainda no artigo 17, o legislador garantiu expressamente aos indivíduos a titularidade de seus dados pessoais e a observância dos direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Não descurou, portanto, a LGPD da associação entre a proteção de dados pessoais e a privacidade, direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 13, assim como no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 10, disciplina de modo direto a proteção da privacidade. Disciplina também de modo reflexo a privacidade nos incisos 11, 12, 56, 60 e 72 do mesmo artigo 5º. Este último, o remédio constitucional do habeas data. Em meu sentir, sob essa ordem normativa, a proteção de dados pessoais guarda caráter de direito fundamental. O habeas data, instrumento originário do texto constitucional, já apresentado em primeiros sinais a concepção da autonomia informacional do indivíduo, uma vez que assegurava, mesmo que mencionando apenas os registros e bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, que as informações atinentes ao indivíduo devem ser de seu conhecimento. Artigo 5º, inciso 72, letra A.
e precisas, podendo ser retificadas quando se fizer necessário. Em sintonia com a proteção constitucional, a LGPD buscou ampliar o alcance protetivo, dispondo aplicar-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica do direito público ou privado, independentemente do meio. Estabeleceu ainda que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da segurança, da prevenção, da não discriminação, da responsabilização e da prestação de contas. Assegurou, ademais, ao titular o direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva. Artigo 9º. A LGPD ainda dispôs em seção própria sobre o tratamento de dados sensíveis e dados pessoais de crianças e de adolescentes. A autodeterminação, por sua vez, foi prevista no artigo 18, possibilitando ao titular dos dados a confirmação de seu tratamento, o acesso a eles, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização, o bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei, a portabilidade, a eliminação dos dados pessoais voluntariamente fornecidos, a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados, a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa e a revogação do consentimento, tudo nos termos da lei. Pois bem, sem adentrar em exame minucioso de tais previsões, que, repito, não são objeto destes autos, o que convém observar aqui é que a legislação pretendeu cercar os dados de ampla proteção, viabilizando meios para eventuais correções, retificações que se façam necessárias, mas em nenhuma delas trouxe um direito ao indivíduo de se opor a publicações nas quais dados licitamente obtidos e tratados tenham constado. Ao contrário, a lei é expressa, artigo 4º, no sentido de que não se aplica o tratamento de dados pessoais àquilo. Item 2. Realizado para fins exclusivamente, letra A, jornalístico e artísticos. Pois bem, compreende-se que em quadros de profundas transformações da sociedade, em que despontam novos estratos de poder, a ordem jurídica é significativamente impactada. A ordem jurídica é significativamente impactada, seja pela sobrelevação de determinados direitos, seja pelos desafios adicionais que se apresentam à concretização de outros já igualmente consagrados. Em contextos tais de instabilidade, é comum a resposta vir em forma de insurgência à nova ordem, buscando frear o quadro de mudanças, direcionando-se à resignação à causa que não se pode alterar, em vez de se concentrar na reacomodação dos direitos atingidos pela avalanche das transformações. Vejam, o movimento ludista bem ilustra essa situação. Os ludites, em tempos da Revolução Industrial e resignados com as profundas mudanças sentidas à época, dirigiram sua insurgência contra o próprio desenvolvimento tecnológico, expressando não raro desconforto com a perda dos trabalhos, com a destruição de máquinas e teares mecanizados. A revolução, todavia, não cessou, e as relações de trabalho precisaram ser redefinidas de acordo com essa nova e inevitável realidade. Ora, com a sociedade da informação não é diferente. Como destacado por Georges Vertain, dificilmente alguém discordaria de que a sociedade da informação é o principal traço característico do debate público sobre o desenvolvimento, seja em nível local ou global, neste alvorecer do século XXI. E essa sociedade possui, dentre suas características fundamentais, a informação como sua matéria-prima, de modo que as tecnologias se desenvolvem para permitir o homem atuar sobre a informação propriamente dita. E cito a fonte. Nesse espaço em que a informação ganha profunda relevância de um lado, observa-se a ampliação da democracia informacional pela oferta significativa do conhecimento e de informações.
De outro, agiganta-se a preocupação político-institucional com a tutela de dados e com informações pessoais, como aponta Rodotà. Abro aspas, a sociedade da informação se especifica, portanto, como sociedade dos serviços, com elevada padronização e crescentes vínculos internacionais. Disso decorrem duas consequências. Quanto mais os serviços são tecnologicamente sofisticados, mais o indivíduo deixa nas mãos do fornecedor do serviço uma cota relevante de informações pessoais. Quanto mais a rede de serviços se alarga, mais crescem as possibilidades de interconexões entre bancos de dados e disseminação internacional das informações coletadas. Cito a fonte. E ainda, como salienta Vertain, os desafios da sociedade da informação são inúmeros e incluem desde os de caráter técnico e econômico, cultural, social e legal, até os de natureza psicológica e filosófica. Alguns autores, como Leal, chegam a formular os desafios éticos da sociedade da informação em termos de uma múltipla perda. Perda de qualificação associada à automação e desemprego, de comunicação interpessoal e grupal, transformada pelas novas tecnologias ou mesmo destruída por elas, de privacidade pela invasão do nosso espaço individual e efeitos da violência visual e poluição acústica, de controle sobre a vida pessoal e o mundo circundante, e no sentido da identidade associada à profunda intimidação pela crescente complexidade tecnológica. Cito a fonte. E digo eu, assim, na sociedade da informação, a pretensão do direito ao esquecimento se agigantou em face da moldura original, como uma reação à invasão da privacidade, do espaço individual, do controle sobre a vida pessoal e, muitas vezes, da própria identidade. A reação, todavia, quanto à proteção da privacidade e dos direitos da personalidade, sob os moldes de um suposto direito ao esquecimento, se assemelha, a meu ver, à reação ludista quanto aos direitos trabalhistas, no intuito de proteger os caros valores desafiados pela propagação massiva de informações, se combate o próprio desenvolvimento da tecnologia, no que tange à informação, requerendo-se o completo domínio do indivíduo sobre seus dados, com primazia, inclusive, sobre o direito dos demais indivíduos de se informarem. Dito de outro modo, em vez de se combaterem os efeitos da hiperinformação sobre os direitos da personalidade, tem-se optado por conclamar a hipoinformação em uma associação, ao fim e ao cabo, danosa aos próprios direitos fundamentais. Senhor presidente, aqui eu encerro esse capítulo sobre a questão de proteção de dados e, diante do horário e também por proteção à minha dignidade de voz, eu pediria a Vossa Excelência, se fosse possível, então, diante do horário regimental, chamarmos o intervalo, senhor presidente. Eu acolho o pleito de Vossa Excelência, determino a suspensão da sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.